Saudações, ouvintes! Eu estou aqui, mais um episódio reunido com meu querido amigo Rodrigo R. de Carvalho. Diz um oi aí, Rodrigo. Fala, queridos ouvintes, tudo bem? Algum dia para trás aí fez um ano do nosso retorno triunfal, desse hiato que não precisa copiar teve. E a gente aí, vários desafios, né? Várias penimbas, mas estamos aí vivos e fortes. E nesse novembro, igual no último, a gente vai ter mais uma vez o Dia Mundial da Filosofia. E a gente decidiu celebrar gravando esse Não Precisa Copiar. E apesar de já termos nos debruçado sobre o surgimento da filosofia lá na época dos pets, e vocês já estarem curtindo esse podcast filosofal há anos, muitos podem acabar se perguntando o que é filosofia, afinal. Então, qual seria a definição da filosofia? E por que isso? Porque mesmo que as pessoas não tenham interesse em química, psicologia e matemática, quase todo mundo, tanto pela escola, mas até quem não teve educação formal, meio que tem uma noção, uma ideia, né, do que essas disciplinas lidam, né? Se você perguntar a alguém na rua o que faz a matemática, vocês não vão saber. Mas, quando se trata da filosofia, as pessoas não têm essa ideia clara e distinta. Inclusive, eu estava dando aula esses dias e uma aluna perguntou, né? Eu coloquei um texto no quadro que era filosofia ou filosofias. Discutindo exatamente isso, né? Existiria uma definição única de filosofia ou não? Como é complexo a definição precisa da filosofia, tal como a definição da química, da física, da matemática. Exatamente. E a gente não está falando, Rodrigo, só dos nossos alunos, não, que ficam lá se perguntando no meio do semestre e falam assim: Pedro, que exatamente você dá aula? Assim, solta essa pérola, eu fico olhando para eles, eles ficam olhando para mim, eu fico sem saber o que responder. É comum também até pessoas que fazem cursos que têm aulas de filosofia, como direito, psicologia, se perguntarem, afinal, o que é isso? O que esse povo chamado filósofo faz? Então, esse é o nosso objetivo nesse programa: tentar explicar, definir, explicar para vocês o que é filosofia. Como a gente poderia responder a esse aluno de primeiro ano, mas não só ele, né? Qualquer diletante de filosofia, se alguém fizer a pergunta para você, você fala, gosto de filosofia, leio filosofia, tá, mas então define para mim o que é filosofia. A gente vai tentar nesse episódio fazer essa definição, né? Como a gente disse, a gente discutiu isso, né? Já o surgimento da filosofia lá no nosso primeiro episódio. Mas desde a época do Tales, a filosofia já se expandiu muito, já cresceu, se desenvolveu, foi para caminhos que até um filósofo do passado talvez nem reconheceria a filosofia. Então, o negócio não é tão simples, ok? Então, a gente vai fazer uma parte do serviço aqui. E como a gente já falou, né, existem muitas respostas diferentes a essa pergunta. Dependendo do momento histórico da filosofia, você vai ter uma vibe, uma metodologia, e aí a resposta direcionada num sentido. Dependendo do momento ou da tradição do país, você vai ter uma definição direcionada em outro sentido. Então vão ter muitas formas diferentes de responder essa pergunta, ou de fazer a própria pergunta, né? Quais seriam as perguntas fundamentais da filosofia? E a pessoa não vai precisar responder, que ela vai poder falar, ouve aí, eu não precisa copiar. Inclusive já fazendo o apoio socrático kantiano, né? Kantiano, exatamente. Porra, a gente tá obsceno com esse negócio. Agora já tá na introdução. Muitas pessoas pensam que a filosofia é um campo obscuro, dedicado a simplesmente ruminar opiniões de filósofos. Quer dizer, aquela vibe meio história da filosofia. E realmente, muitos filósofos acadêmicos em universidades se devotam a questões que parecem difíceis de compreender e com uma relevância, diríamos assim, que o público geral não conseguiria reconhecer porque a relevância de estudar esse ou aquele autor. Você vai ter, por exemplo, gente que vai estudar um conceito específico numa obra, como aquele conceito evolui, um fragmento, uma interpretação, uma corrente, coisas assim, sabe? Que parece para o público geral meio assim, sem sentido, sem propósito. Mas a gente entende que tem sua finalidade, tem seu porquê, só que não tem esse apelo, né? Aí, o que você acha? Cita o título do TCC de alguém aqui? Não, aí teria que ser um bem específico. O conceito de liberdade em Schelling, uma coisa meio que a Pamela está fazendo. Quer dizer, para o público geral, isso não faz muito sentido, assim, é uma coisa muito específica, né? Já, por exemplo, o vegetarianismo, essa corrente política, social, sei lá como nós podemos chamar. Milhões de pessoas ao redor do mundo se perguntam se é ok comprar
comprar e comer carne, se o método como a gente produz e cria os animais são adequados ou não são. Então, quer dizer, é muito claro a dimensão e as questões filosóficas e éticas que brotam desse tema, né? Exatamente. E é sobre isso que são os problemas filosóficos. Eles emergem de coisas que estão na nossa vida. Você pode ter um vegetariano, por exemplo, que vai dizer assim: é errado comer carne, porque causa dor a seres os animais, né, que sentem dor, e é errado causar dor a outros seres. Só que nós, carnívoros, a gente pode responder que, então, tudo bem consumir carne de uma fazenda que trata os animais melhor, que é um grau menor de erro, ou então argumentar se tal e tal animal não sente dor, então tudo bem, eu consumi a carne dele. Olha aí como o problema é um problema filosófico, mas ele evolui de coisas que estão na nossa vida. E evolui também de uma capacidade nossa, né? Um problema filosófico sobre a forma como nós podemos conhecer, né? Nós somos capazes de saber quais animais conseguem ou não sentir dor? Será que já evoluímos cientificamente nesse tamanho, essa potência toda? Aí você pensando nisso, será que eu consigo saber quais animais sentem dor? Você vai falar assim, vou estudar o desenvolvimento do sistema nervoso. Só que aí você criou outro problema filosófico. Você começou com um problema ético, virou um problema de conhecimento. Só que aí agora, qual é a relação dos meus estados mentais conscientes com a dor e os tecidos físicos que eu tenho? Outro problema filosófico agora de filosofia da mente. O Fagner, por exemplo, que é católico, pode argumentar que tudo bem comer carne baseada em algumas passagens da Bíblia, do Velho Testamento em especial. Mas aí um pretenso vegetariano que não seja cristão ou judeu pode não ficar convencido, né? Então aí a gente já trouxe um outro problema que não é só ético, político, mas agora também é religioso. Né? Porque a própria ideia se a gente pode saber que Deus existe, a relevância de Deus para as determinações éticas é um problema filosófico, está dentro da filosofia também. Olha só como esse pequeno dilema alimentar, que era a treta de todos os jantares da Rio na época que a gente estava lá com a Camila, virou um menu de discussões filosóficas. Essas questões não são problemas obscuros, mas dúvidas que surgem nas vidas das pessoas todo momento, constantemente, seja lá na fila da Rio, seja na conversa de botequim. Coisas como o que é certo ou errado fazer, o que eu posso saber sobre as coisas, como a minha consciência funciona, se relaciona, se Deus existe. Isso são problemas importantíssimos. E é por isso que a filosofia ela tem para si que mais importante do que a resposta que esse ou aquele filósofo deu é nutrir os próprios problemas filosóficos. É claro que os filósofos e a sua contribuição é importante, né? Tanto para a formação de alguém que queira se aprofundar na filosofia, como para o próprio desenvolvimento das ideias e dos outros campos de conhecimento. Só que os problemas filosóficos é que são os grandes tesouros que a filosofia tem a oferecer. Esse programa, ouvintes, ele está aqui graças ao apoio dos nossos queridos amigos Sabiá Registro de Marca. O que o nosso ouvinte tem a ver com a Sabiá, Rodrigo? Olha, o nosso ouvinte, se ele for um produtor, um revendedor, um consultor, se ele tiver qualquer tipo de atividade que pode, de alguma maneira, ter uma marca registrada, atribuir a ela um nome, e a partir daí ele poder explorar todo o universo de possibilidades de se ter uma marca e de usufruir das benéficas de ter uma marca, ele pode procurar a Sabiá. É a filosofia, tá? O Cortella esses dias aí lançou um podcast aí com o filho, tá lá registradinha a marca dele, tudo bonitinho. Se o ouvinte quiser ir atrás de registrar a marca da sua atividade para se proteger, para poder explorar a sua marca, ele consegue através do nosso link, através do número que está no post desse episódio, um super desconto. É só usar o nosso cupom NPC10. Busca eles lá, pessoal. Bora atrás de... Proteja sua marca. Mas aí, Rodrigo, a gente disse que as perguntas filosóficas são o tesouro da filosofia. Então, quais são essas perguntas? Então, temos alguns exemplos, né? Por que Deus permite o sofrimento, sendo ele bom? Será que o belo é uma questão de
mero gosto? Qual é a diferença entre conhecimento e opinião, Pedro? Poderia um robô, uma coisa artificial, ter uma consciência como a nossa? No fim das contas, Cissa Samel, o que é arte? Existe alguma situação em que algo que parece errado, como mentir, é, na verdade, permitido? Nós podemos saber algo com certeza absoluta, aquela certeza 100% matemática? Liberdade de expressão, ou para pegar uns casos aqui mais próximos da gente, o humor tem um limite? Ou são absolutos e não podem ser de nenhuma forma limitados? É bom ter fé? Se sim, o que é fé? O que é um número? O que é a dor que você sente? Como vocês devem ter percebido, as questões filosóficas que elencamos têm muito pouco em comum. Tem de todo tipo, de todo gosto, para de todos os temas. Dessas questões são o que a gente chama de questões normativas. São questões sobre o certo e o errado, o bem e o mal. Aqui está incluído o nosso debate com o vegetariano. São questões sobre como nós devemos viver a nossa vida. Mas dimensões mais gerais também. O que torna um raciocínio correto? Ou como devemos organizar nossa sociedade? E além dessas questões assim, a gente também tem questões mais fundamentais, né? Que são essas questões que tentam buscar definições e elas vão, nessa reflexão, colocar em xeque os pressupostos mais básicos que a gente tem ao viver na sua vida, né? Quantos bilhões de pessoas têm fé, né? Todos os dias as pessoas estão aí fazendo provas de suas fés, mas quantos desses bilhões perguntaram o que é a fé? O que é isso que eu faço? Então tudo aquilo que muitos acreditam, né, é colocado sob cerco. E a partir desse escrutínio que a filosofia vai fazer, vai tentar defender se são argumentos possíveis, se são contraditórios, se não são, são fortes, se são fracos. E é tudo mesmo. Se Deus existe, se o capitalismo é o melhor sistema, se tudo que está na galeria é arte, tudo que a gente acredita, do mais básico ao mais complexo, pode ser desafiado por essas questões. É por essas e outras que o Sócrates foi, né, assassinado, né? Ficar perguntando isso e enchendo o saco. Exatamente. Ele foi acusado, entre outras coisas, de corromper a juventude. Por quê? Porque ele levava a juventude para fumar maconha atrás da igreja? Não. Porque ele provocava os seus discípulos a refletir sobre aquilo que a sociedade, a família, os templos tinham ensinado a esses jovens que era o que era. E aí ele falava, mas será que é assim mesmo? Vamos analisar, vamos ver. Em vez de simplesmente reproduzir o que a gente aprendeu, vamos se questionar, será que isso é assim mesmo? E a gente não está dizendo aqui que a gente não devia viver com essas crenças. Isso parece até ser impossível. A gente está dizendo que essas crenças precisam de critérios, precisam ser analisadas, precisam ser averiguadas, né? E o filósofo também, gente, não é maluco. Ele não duvida que a parede de tijolo existe e começa a andar em direção a ela e se choca contra ela, não. Ele sabe que a parede de tijolo existe. São questões, assim, sobre a natureza das coisas. Será que o que eu vejo é tudo que há para saber, é tudo que é? É duvidar das nossas percepções da realidade, das crenças que a gente tem sobre as coisas ao nosso redor, colocar isso em questão. Inclusive para a gente poder, de alguma maneira, aprofundar, né, o conhecimento sobre elas, porque o conhecimento básico, às vezes, nos serve muito bem na vida comum, na vida corriqueira do dia a dia, mas o que parece ser bastante perceptível é que o conhecimento mais profundo nos poupa muito mais tempo e trabalho e esforço. Então, as tecnologias que a gente usa demandou um conhecimento profundo, apesar de o uso delas demandar um conhecimento básico. Então é disso que se trata a filosofia. A filosofia é um movimento de tentar se aprofundar dos conhecimentos rasos para o conhecimento mais profundo, né? Apesar de ser mais desconfortável, mas é como dizia o Sócrates, né? Antes de despachado, uma vida não examinada não vale a pena. Só que aí você tem uma variedade de assuntos completamente diferentes, como a filosofia, pobre filosofia, há quase 3.000 anos lida com esses assuntos. Qual é o método dela? Então, a filosofia parte do pressuposto que os seres humanos compartilham algumas ferramentas básicas, como a razão e a imaginação. Ainda que grupos diferentes, em tempos diferentes, possam fazer uso dessas ferramentas de maneiras completamente diversas, inclusive chegando a conclusões, impressões completamente opostas, a essência dessas ferramentas permite a todo esse gênero humano um diálogo. Então, vai ser através desse diálogo que a gente vai ser capaz de testar e qualificar as nossas crenças e, através dessa discussão saudável, chegar nesse lugar maior, melhor. Esse lugar comum, né?
E assim, mesmo que a gente discorde entre nós, se não tivermos uma atitude dogmática, vocês devem lembrar, né? Atitude dogmática é aquela atitude que você não está disposto a colocar em crítica e em dúvida seus pressupostos. Se nós conseguirmos não ter essa atitude dogmática e estarmos abertos ao convite da filosofia, nós podemos participar dessa discussão e aprender a se abrir, a conhecer mais, a conhecer melhor, a aperfeiçoar nossos argumentos. A gente vai poder expor nossas ideias, ouvir as ideias dos outros, dissecar essas ideias, ver se elas resistem. Se formos debater, por exemplo, a existência de Deus, primeiro eu e o Pedro precisamos concordar, mesmo que temporariamente, no que nós dois estamos chamando de Deus, né? Qual é o conceito de Deus. Mesmo que eu fale assim, não, eu não concordo, porque eu não acredito. Eu tenho que dizer, não, o que você não acredita? Que não existe esse tipo de ser, essa coisa. E aí, a partir disso, usando a lógica, a gente vai poder oferecer argumentos e vamos desenvolver essa posição. A partir dessa concordância, a gente começa a estipular, não, então disso deriva aquilo. Isso não deriva. Exatamente, e aí vai entrar, né, os tipos de argumento, os diferentes graus de eficácia, de convencimento, persuasão, e tudo isso vai ter que ser analisado e, quando tiver algum tipo de contradição, refutado. É uma coisa meio que uma depuração, né? O Sócrates gostava muito dessa ideia, e é uma ideia que ficou, que você vai, talvez você não consiga chegar na melhor definição, no melhor argumento, mas você vai conseguir pelo menos jogar fora os ruins, aqueles que comprovadamente são danosos, são contraditórios, são irracionais, ilógicos e por aí vai. E por isso que é tão importante, como a gente falou, guardar as questões filosóficas como o verdadeiro tesouro da filosofia. Porque vai ser evitando o uso de falácias, buscando mostrar o erro, mostrar o raciocínio contraditório, é que esse pensamento, essa consciência nossa vai evoluir. Se apegando nas respostas, a gente meio que cria uma doutrina, né? Então não é esse o objetivo. O objetivo vai se apegar às perguntas, ao desafio que elas propõem. E aí, se vai chegar a um consenso, se vai acabar sem resposta, se a gente vai descobrir mesmo que nós estamos em lados opostos, isso nem é tão relevante, né? O relevante é esse processo. É o debate entre duas pessoas, é o aperfeiçoamento tanto da minha posição quanto a do outro, sendo ela a mesma ou não. Isso que você falou é que é a chave, o processo. Por quê? Porque o debate entre eu, Rodrigo e Camila lá no RU acabou. Esse debate acabou. Mas o debate sobre a questão ética do vegetarianismo não acabou, entendeu? O nosso debate, naquele momento, se desfez, porque a gente tinha que ir para aula, voltar para casa, qualquer coisa. Mas quem ficou ali naquele debate foi para casa, pensou, pessoa que se dedicou a essa área, escreveu um texto, passou essa discussão para frente, refinou seus argumentos. Outras pessoas que estavam na mesa assistindo ou que leram o texto da pessoa depois vão querer dar seus pitacos, entendeu? O debate continua. Aí mesmo porque até em nós o debate acabou, mas ele deixa marcas, né? Então, assim, depois dessas conversas, muitas das vezes eu mudei um aspecto da minha vida que eu não tenho problema de ficar um dia sem carne. Não é uma morte isso. Antigamente eu via isso como algum tipo de... tô passando fome, né? Não tô conseguindo me alimentar direito porque não tem carne. Então, não ter carne se tornou uma decisão. E antes não era assim. Então, ainda que eu não seja vegetariano, eu me abri ao vegetarianismo, pelo menos como uma experimentação. Tem dia que eu vou num restaurante vegetariano. Enfim, eu acho que mesmo que as posições não tenham se gerado um consenso, elas geraram um efeito, sem ter uma sombra de dúvida. E aí, grande debate. E a filosofia é traiçoeira, porque se você parar e pausar esses episódios que falam assim, a filosofia é uma merda, a filosofia deveria acabar. Pronto, isso é uma opinião filosófica. Você está envolvido. Parabéns, bem-vindo. Pega sua faixa na saída. Inclusive você pode fazer isso, né? Criar um texto, um movimento anti-filosofia, destruir a filosofia, tirar ela do pouco tempo que ela tem no ensino médio, que ela é um dano, ela faria mais sentido outra disciplina. Isso é um movimento do pensamento também, um movimento de questionamento do status social, questionamento da disciplina. Então esse que é o ponto, né? Se você entrou nessa, você já tem uma posição filosófica definida. Pausa no programa, fazer um anúncio aqui urgente. Bruno Parou. O Bruno Takara está maluco. O homem está mandando pix em cima de pix. O cara mandou, Rodrigo, R$40.
Ele Que mandou um isso? pix dia 27 de outubro e outro dia 8 de novembro. Tá Olha maluco? isso. Por que esse homem nietzschiano não assina logo de R$ 20? O Bruno Takara é Nietzscheano? Nietzschiano Né? porque ele tá Mandou fazendo. Ele tá mandou dois fazendo. Lucas. a- Cara, e teve aquele outro de Quinzão que a gente mencionou. Menção especial aqui do Lucas, que mandou um pingado aqui também. Fui abrir isso aqui, cara, nem acreditei, tava uma fortuna aqui. Que loucura é essa? Aí abri, Bruno Takara, Bruno Takara, Bruno Takara e o Lucas. Obrigadão, pessoal. Vocês viram aí, nossos queridos contribuintes? Então, você também pode fazer isso. Como é que você faz isso? Só ir lá nas redes sociais e compartilhar o nosso conteúdo, né? Tem duas formas clássicas de você apoiar ou Não Precisa Copiar financeiramente. A primeira forma é você fazer o Pix, o famoso Pix. É o momento do impulso, é o momento nietzschiano, é o momento da vontade de poder. E você olhar e falar assim, eles merecem, por esse comentário ridículo que eles fizeram aqui, por esse exemplo esdrúxulo. Eles vão ganhar R$5, R$10, R$15, R$20, R$100. Eu vou fazer o Pix aqui agora. Aí você vai lá, abre o seu Pix e coloca nprecisacopiar@gmail.com. Esse é o apoio, né, nietzschiano. Tem o apoio também mais organizado, mais da linha socrático, platônico, kantiano, enfim, de toda a tradição que o Nietzsche odeia, que é o bagulho organizado, o bagulho racionalizado. Vamos usar o momento aqui pedagógico. O apoio do Pix é o dionísico, né? Não é esse? Exatamente. Dionisíaco. Esse aí. Dionisíaco. E agora esse aí que é caótico, né? Agora é o apolíneo. Agora é o Apolíneo. Agora é o apolíneo. Aí o apolíneo, então, a pessoa não é caótica, a pessoa precisa de ordem nas coisas, precisa de disciplina, precisa de planejar o orçamento dela e saber quanto do orçamento está indo para Não Precisa Copiar. Então, o que ela vai fazer? Ela vai escrever lá, Catarse, Não Precisa Copiar, e vai fazer o apoio. Ela tem duas opções de apoio. Ela vai pegar e vai fazer o apoio, R$5 por mês, apoio sofista pragmático, o apoio que sabe que a gente precisa viver e pagar as contas e precisa de um dinheirinho. Então, pode contribuir com um pouco, R$5, pode botar no boleto ou no cartão de crédito todo mês, abate automático, fantástico, extraordinário, organizado. Ou se você O cincão não compra nem um salgado, hein? Exatamente, paga nem mais um expresso. Mas, não importa, se você fizer isso, você alegra o coração desses senhores. E se a pessoa tiver um pouquinho mais de posse, Pedro, o que ela faz? Um cidadão abastado, um burguês safado que quiser evitar que a gente faça mais programas sobre o mar, ele pode doar R$20 no apoio romântico idealista. Vintão, maravilhosos R$20 para construir não precisa copiar, mais um robusto. Então, a partir do que vimos até agora, podemos tentar entender a filosofia a partir de 4 elementos básicos. Vamos ver quais são os elementos que o Pedro selecionou aí nesse roteiro. E se eu concordo com eles, né? Vamos ver se você concorda. Eu queria deixar claro que esse programa poderia ser feito 21 vezes 21, que ia ser diferente dependendo de quem fizesse. A ideia original era ler aquele texto, acho que é do Guattari de Deleuze, não é? Não sei, eu não ia estar nesse episódio, porque eu não leio Guattari nem Deleuze. É isso mesmo. Guattari de Deleuze, o que é filosofia, é um livro. Eu vi o cara esses caras contemporâneos é sempre assim, né? Você ouve um cara falando, parece tão bom com a pessoa falando, tão apaixonada que a pessoa fala, e aí você vai ler uma merda. Mas aí eu nunca comprei o livro, nunca comecei a ler, e não deu tempo de ler para esse roteiro, e aí virou um roteiro baseado, assim, no outras coisas, e não em Deleuze e Guattari. Mas se fosse Deleuze e Guattari, com a graça de Deus, vai ser completamente diferente. O cara explicando no negócio que eu fui, pareceu bom. Esse momento que é filosofia. Bom, primeiro, para filosofar você precisa saber alguma coisa de argumentos, né? Como desenvolver um argumento, como analisar, como refutar. Não estou falando aqui, né, de fazer aquela sopa de letrinha lá da lógica 4 do Vicente. Não, básico de argumentos, né? 3 leis da lógica, premissa, não, básico. Refutação pelo absurdo, essas coisas. E argumento parece um negócio complicado, mas na verdade o argumento nada mais é do que a expressão do nosso raciocínio. Uma filosofia sem argumento é uma filosofia sem raciocínio, né? Não faz sentido. O segundo, a filosofia emerge de um questionamento persistente sobre os nossos valores e nossas crenças.
Ou seja, uma atitude crítica de dúvida constante, né? Que nunca para. Quer dizer, sempre vamos ter crenças e valores, e essas crenças e valores sempre estarão debaixo de crítica, debaixo de dúvida, debaixo de questionamento. O que adianta você ficar falando sozinho para as paredes? Você precisa apresentar suas ideias, apresentar seus argumentos para os outros debatedores dessa grande discussão e ouvir, né? Mais importante, né? Não adianta só falar. Ouvir o que essas outras pessoas têm a dizer sobre as suas ideias. Seja como pessoa pública, né, oralmente, ou no texto, na forma de texto, que é muito comum entre os filósofos também, publicando os textos. E de mais a mais, a filosofia também requer bastante coragem e capacidade de empatia, porque se colocar as suas ideias na roda, né, para serem analisadas, escrutinadas, criticadas, é uma coisa, e também para criticar as ideias dos outros, né, você tem que ter um nível de tato, porque senão você perde o diálogo se fecha, a pessoa se fecha, e se torna impossível a continuidade do processo, né. Exatamente. E não só isso, mas também, por exemplo, uma ideia que te parecia brilhante, com você sozinho numa cabana nos Alpes, vestido com seu hobby de chambre. Quando você apresenta ela e outras pessoas com outras perspectivas leem, eles falam assim, meu Deus, que absurdo, que loucura, que doideira é essa? Então isso serve até para você não ficar perdido nas suas próprias ideias. De mais a mais, os filósofos, vocês podem perceber, principalmente os maiores, né, os mais importantes, eles sempre trazem a discussão que os precede, né? Então eles estão em diálogo constante com a tradição anterior a eles e estão propondo, criticando e aperfeiçoando esses argumentos e colocando um novo paradigma no jogo que vai ser criticado pelos filósofos posteriores. Então, assim, é um processo mesmo realmente constante, vivo, né? E bastante profícuo, para usar uma palavra bonita. Você vê o final do processo, igual a gente é obrigado a fazer, né, na escola, ensinar o aluno as opiniões dos filósofos. Parece só que ele é doido, né? Esse cara é doido falando isso. E a gente já está no momento que a consciência humana já evoluiu essas ideias todas. Os problemas são outros, as questões são outras. Então, todas essas outras respostas têm que ser vistas à luz dessa evolução desse processo. O Mill costumava dizer, nessa seara da coisa da abertura, que ninguém merece estar certo das próprias opiniões, a não ser que mantenha sua mente aberta à crítica e esteja disposto a ouvir tudo que puder ser dito contra ele. Então, você não tem problema você se abraçar suas opiniões, suas crenças, desde que você tenha a mente aberta e esteja disposto a ouvir. Então, vive sua vida, vive suas crenças, mas abre esse coração. Em circunstâncias normais, quando alguém discorda de você, em geral as pessoas reagem mal, né? Parece que é um ataque pessoal que está acontecendo ali. No trabalho, por exemplo, eu sempre, quando vou fazer uma crítica numa reunião, em alguma coisa assim, eu já começo a crítica anunciando: olha, nada contra você, nada contra o seu trabalho, eu só estou questionando essa regra, essa ordem, a forma como isso está sendo colocado. Por quê? Porque eu acho que vai dar nesse problema. Eu faço um esforço para deixar claro que a crítica não é a pessoa, mas aquela coisa, aquela opinião, aquele argumento, aquele procedimento burocrático, em geral é isso, né? É contra a burocracia que eu luto, e principalmente a burocracia idiota, mal pensada, irracional e ilógica. Então, deixar claro que não é um ataque à pessoa, ao indivíduo, é um ataque, na verdade, uma crítica ao argumento, à burocracia, à ordem das coisas. Então, isso, se você consegue separar essas duas coisas, dificilmente você vai se ofender com a crítica vindo de outra pessoa, né? Clássico que os alunos vivem, né? Quem todo mundo já deve ter vivido isso. E você discordar, né, do seu pai, ele fala, você tá me retrucando, desrespeitoso, né? Discordar dos pais tem esse efeito. Mas essa é a lógica da família. Só que a questão é que a gente internaliza isso e nem sempre a discussão de religião, de política, é sobre mudar a sua opinião. Às vezes é só para expor as ideias e fazer a Mostrar a coisa diferença, né? evoluir. Não precisa ficar na defensiva. Você não precisa abortar a discussão, né? Aquele papo, né? De bom, religião e política. Discute, e é o discutir que vai fazer bem. E a filosofia floresce nesse terreno, né? Quando as pessoas passam a se respeitar o suficiente, de modo a se sentir confortável de criticar, de discordar. Então isso acontece muito no reino da amizade. Quando você é muito amigo de uma pessoa, você não tem dificuldade nenhuma de criticar ela, de falar que discorda dela. Por quê? Porque vocês sabem que vocês são amigos para além dessa crítica. É só no reino da internet que o bagulho fica doido, porque você não conhece a pessoa, não é amiga dela, e aí tudo que aparece é só o ódio, só a crítica, né? E mesmo que a contradição e o erro possam ser apontados e as ideias possam ser descartadas, a evolução da filosofia é muito lenta, né? O debate demora muito a ser esmiuçado.
um argumento que é mostrado errado ele pode ser corrigido. Então, o que significa? Que por muito tempo, posições que são contraditórias entre si, mas que fazem sentido internamente, permanecem aí de pé. E aí elas também têm um apelo, né, individual para as pessoas que pode ajudar nessa vida. Isso acaba incentivando a gente a pensar, não, olha essas posições aqui, vamos ver qual que faz mais sentido, que encaixa melhor. E aí isso vai incomodar quem quer aquela coisa acabada, rápida, que resolve os problemas, mas realmente não é o que a filosofia se propõe. Ela vai ter que permitir isso para que dessa pluralidade a discussão permaneça. Exatamente. Vocês vejam que muitas das nossas séries elas têm que ser quebradas em vários episódios. Justamente mostra a vagareza para se chegar aonde se quer chegar, né? Então, às vezes, por exemplo, no episódio sobre a liberdade do caso Harris, nós tivemos que dividir em 3 episódios, daria até mais episódios. Mas por quê? Porque a gente queria apresentar na sua completude as teorias, né, do determinismo, as diferentes teorias de libertarianismo. Quais são as outras, Pedro? Compatibilismo, determinismo. Exatamente. Isso demorou tempo, agora a gente está fazendo a série de liberalismo social. Então, apresentar o que é o liberalismo social, a tradição do Stuart Mill, a tradição do Norberto Bobbio, mostrar que o utilitarismo do Bentham influencia, mas ele também é uma tradição ética. Então, teve um episódio também sobre isso. Então, o negócio é complicado, o negócio é lento. E se você for muito afobado, quiser uma informação muito depressa, você vai cair em todos os problemas, né? Um argumento mal feito, errado, um argumento, uma falácia em geral, né? Que é uma coisa mais rápida que uma falácia não tem. Então, tem que se compreender que a filosofia tem esse aspecto, né? E olha que é só um aperitivo, né? Porque mesmo sendo só um aperitivo que a gente oferece aqui, ainda é necessário. Como é que você vai entender o Bob sem ter uma noção, pelo menos, nem que seja um não precisa copiar rapidinho ali que você ouviu no 1.5 lavando louça? Como é que você vai entender o Bob sem ter essa noção do que é o liberalismo, de onde ele saiu, para onde ele faz? Mas enfim, sobre a filosofia, se liga nessas aspas do Russell. Filosofia, ainda que incapaz de nos dizer com certeza o que é a verdadeira resposta para nossas dúvidas que ela mesma levanta, é capaz de sugerir muitas possibilidades que aumentam nossos pensamentos e os libertam da tirania dos costumes. Enquanto diminui nosso sentimento de certeza sobre o que as coisas são, aumenta nosso conhecimento sobre o que as coisas talvez sejam. Ela remove o dogmatismo arrogante daqueles que nunca se aventuraram na região da dúvida libertadora e mantém viva nosso senso de maravilhamento ao mostrar coisas familiares sobre um aspecto não familiar. Mas, em suma, enriquecer nossas perspectivas, né? Trazer formas de ver as coisas, colocar argumentos críticos a essas formas e fazer um terremoto assim nas nossas crenças. Foi por isso que ela foi considerada subversiva tantas vezes na sua história. Desde que a ciência moderna surgiu, ela vem cada vez mais expandindo a nossa compreensão do universo. Então, todo dia sai um achado novo, uma descoberta nova. Então, ela vem ocupando um espaço muito importante que antes era da filosofia. E é por isso que alguns cientistas já sugerem que a nossa pobre filosofia já não é mais necessária. O famoso físico Stephen Hawking, já falecido, né, disse o seguinte sobre esse tema, abre aspas. Como o universo se comporta? Qual é a natureza da realidade? De onde tudo isso veio? O universo precisa de um criador? Tradicionalmente, essas questões eram da filosofia, mas a filosofia está morta. A filosofia não se manteve atualizada com os desenvolvimentos da ciência, particularmente a física. Os cientistas são hoje aqueles que carregam a tocha da descoberta em nossa busca por conhecimento. Fecha aspas. Nós não discordamos do Hawking quando ele diz que a filosofia tem que estar atenta, né, tem que estar aberta aos outros campos do conhecimento. A filosofia, se ela não fizer isso, ela vai ser bem mais vazia, né? Ela vai ser bem mais formal. Então, a filosofia precisa se alimentar desses frutos das outras ciências para se tornar uma reflexão fértil. Pensar no exemplo do vegetarianismo que a gente deu, seria completa tolice se você tentar discutir a ética do vegetarianismo por aquele argumento da dor, né, dos animais que sentem dor, sem acompanhar o desenvolvimento do que a gente entende por dor, do
sistema nervoso através dessas áreas da neurociência e da zoologia, né? Seria uma discussão sem fundamento. Mas a gente acaba que rejeita a ideia de que a filosofia está morta, né? Primeiro que algumas questões filosóficas não são capazes de ser estudadas pelas ciências. Recentemente eu também estava dando um curso de filosofia da religião e a gente estava comentando, né? Os filósofos que postularam o fim da religião. Também é um outro tema que sempre aparece, né? Nietzsche, Freud e Feuerbach. Quer dizer, a religião vai acabar, por quê? Porque a ciência vai ocupar esse lugar, né? Que vai dar as respostas que a religião teoricamente dava antes. Só que algumas perguntas simplesmente estão colocadas fora do âmbito da ciência. Por exemplo, o que acontece depois que a gente morre. A ciência não tem nada a nos dizer sobre isso, pelo menos por enquanto, até o NUPES conseguir ter alguma descoberta mais violenta, né, Pedro? Por exemplo, você pode se tornar doutor em neurociência, em zoologia, em nutrição, 3 áreas que são muito importantes para você entender se os animais sentem dor, como funciona isso, mas absolutamente nada nessas 3 áreas vai poder, dentro do escopo delas, te dizer se é certo ou errado comer peixe. Você pode ser o gênio da neurociência, da zoologia e da nutrição, mas se é certo ou errado comer peixe, não vai estar ali a resposta. De outro modo, psicologia e ciência da computação não poderão dizer se um ente digital pode tornar-se consciente, mesmo que as duas áreas precisem ser estudadas por aqueles que desejam se dedicar a essa grande questão. Tudo isso a gente não quer dizer que a ciência não tem nada a oferecer. Já frisamos isso aqui. A ciência e a filosofia elas estão em comunhão, certo? Grandes questões filosóficas tornam, dependendo da evolução do pensamento, questões científicas, conforme o debate amadurece. Inclusive, essa é a história da formação de vários campos de conhecimento científico hoje. Eram originalmente filosofias. Como exemplo, a gente tem o Aristóteles, né, que era um grande físico, um grande biólogo e um filósofo. Então, foi muito recentemente essa separação e essa extrema especialização das disciplinas que acabou separando e causando esse problema que talvez o Hawking está percebendo no tempo dele, né, de um afastamento da filosofia da física e de um afastamento da filosofia de outras disciplinas também. Mas esse processo já está em, poderia dizer, arrefecimento, porque o que mais tem agora é essa reaproximação. O próprio NUPES é um exemplo disso, né, de filosofia e medicina, no caso. Então, a filosofia ela tem muito, né, que beber nas descobertas das outras ciências naturais, da psicologia, da sociologia, da linguística. Exatamente. E ela deu a luz e vai poder usufruir dela. Só que, como o Rodrigo falou, tem questões que simplesmente não estão no escopo de nenhuma das ciências. Então, por exemplo, a gente falou da questão ética, né? Os campos lá vão estudar o peixe em todas as suas formas: biologia, nutrição, neurociência. É certo ou errado comer peixe? Não conseguem responder, né? Senão está no escopo deles, é do escopo da filosofia. Eu, por exemplo, tenho uma grande curiosidade de saber se eu sou um corpo apenas ou se tem uma alma, se tiver uma alma que se implica. Bom, quem vai poder me dizer isso? As almas, se elas existem, né? Quem tem fé já acredita que elas existem, elas são coisas que nós não podemos ver, medir ou pesar. Né? Essa é a definição básica. É o centro da nossa identidade, da nossa liberdade, e elas não podem ser vistas, medidas ou pesadas. As ciências, caso vocês não saibam, elas trabalham com o quê? Evidências físicas, né? Mesmo que sejam evidências tão sutis, você precisa de aparelhos super elaborados para ter essas evidências, ainda são evidências físicas e materiais. Então, o que ela pode me dizer sobre a possibilidade de almas ou sobre a possibilidade da minha identidade pessoal estar preservada nessa alma quando o meu corpo físico se fizer? E encontrar as respostas vai passar por algumas observações de evidências empíricas sobre as crenças religiosas e sobre o funcionamento do corpo e sobre muitas outras coisas. Um outro exemplo, você falou que esse daí é o que te mexe com você, um que mexe muito comigo, que é a área limite da medicina, quando que você declara uma pessoa morta e desliga o aparelho, né? Quanto que eticamente é isso? A medicina tem uma definição do que é morte, mas isso é uma discussão ética também. Eu particularmente, não quero ficar ligado em um monte de aparelho num coma profundo aí 20 anos, porque biologicamente, pelo critério da medicina, eu estou vivo. Então esse critério não me atende. Então, isso é uma discussão que vai ser para sempre uma discussão ética, nunca fechada, nunca definida pela ciência. E aí a ciência hoje, muitas pessoas vão dizer que ela só pode trabalhar com essas evidências físicas, mas o livro novo do Humberto está aí. É nosso professor de filosofia, fez com o Alexandre, com a Mariana, que são da medicina, e aí eles estão discutindo ali experiências de quase morte, relatos de memórias que a pessoa não poderia ter, a ideia de preservar a identidade pessoal numa pós-vida, trabalhando com o limite desse conhecimento, né? Então, para isso,
você vai trabalhar com essas evidências, você vai discutir qual é a força dessas evidências, você vai ter que ir atrás de um conceito de alma, testar essa definição, analisar esse conceito à luz das evidências, à luz das hipóteses que você fornece. Tudo isso vai ser discutido pela filosofia, se alimentando da ciência, mas com o objetivo de nos fornecer uma compreensão do universo, no sentido da realidade, uma compreensão mais profunda, mas também nas nossas próprias vidas. E como exemplo das coisas que não cabem nas ciências, né? Um matemático pode te dizer muitas coisas sobre as relações dos números, mas é na filosofia que reside a questão o que é um número. Isso nos permite falar sobre uma filosofia da ciência que não é aquela que determina os limites da ciência, né? Os limites do conhecimento, mas as próprias bases daquelas ciências, seja da física, da química, da biologia. Mesmo que esses campos se reservem esses elementos filosóficos de fundamentar seus conceitos, né, ainda vai restar essas questões, certo e errado, Deus, o limite do nosso conhecimento, e também, né, ele, né, como dizia Chico, o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a Terra, fato sem explicação, iguala tudo que é vivo num só rebanho condenado, porque tudo que é vivo morre. É um grande problema filosófico, o maior de todos, alguns vão dizer, inclusive. E aí vai rolar aquele livro do Camerino, que ele, como é que é o nome? Que é Filosofia da Morte, é isso? Não, é um nome mais excêntrico, não é Filosofia da Morte, não. Vai rolar depois do livro do Humberto, né? Que já tem 2 agora, o homem não para de escrever. Filosofia crítica que eu prometi, agora tem esse também que eu queria que aparecesse. Então, vamos ver se te lê isso tudo. Show de bola. E voltando aqui ao magnífico Stephen Hawking, né? Discordamos dele sobre a sua, como é que eu posso dizer, profecia sobre a morte da filosofia. A filosofia tá aí, resistiu. Não, profecia não. Não profecia, ele não disse que ela vai morrer, ele disse que está morta. É verdade, é verdade. Então, apresentamos a contra-evidência a Stephen Hawking, né? Estamos aí, professores de filosofia, dando aula de filosofia, a filosofia permanece existindo. E não precisa copiar a maior evidência. É a maior evidência. E o Stephen Hawking está morto, 100%, certo? Ele não Tão bom sobreviveu que à morreu. filosofia. Tão bom como o Olha só. clássico argumento que a gente usava quando não gostava de um filósofo e estava com preguiça de argumentar filosoficamente, a gente falava, tão bom que morreu. Então é isso aí. Os ramos da filosofia, versão brasileira, não precisa copiar. A gente falou, a filosofia tem essa atitude crítica na sua raiz, né? E essa atitude nos permite questionar os limites do nosso entendimento. Então, a partir disso, a partir dessa raiz, vai se erguer um tronco, que é a lógica, que são os argumentos, né? Só que esse tronco ele tem que dar frutos, e para dar frutos ele vai se abrir em vários ramos. Então agora a gente vai fazer um resuminho aqui para vocês dos ramos da filosofia, e onde essas questões que vocês viram algumas delas, né, mas muitas outras podem vir, onde essas questões se encaixam. Essas questões se dividem em 5 grandes ramos. Isso aqui também é uma polêmica, né? Se são 5, se são mais. Então a gente colocou 5 aqui, mas podemos até problematizar. Eu ia colocar 4 para poder usar o Kant, e aí me está referendado, né? Olha, o Kant diz que são 4. Quem sou eu para discordar de Kant? Mas eu falei, eu vou separar a estética que o Rodrigo merece. Então, os 5 grandes ramos que nós vamos colocar aqui são metafísica, epistemologia, ética, estética e lógica. Na metafísica é normalmente definida como o estudo do ser, ou o estudo da realidade última, que a gente sempre usa o filme Matrix para tentar tornar mais popular, né, essa reflexão que é a mais abstrata da filosofia. Talvez, não sei, Pedro, você acha que a lógica é mais abstrata que a metafísica? Eu ainda acho a metafísica o top 1 de abstração. A lógica, até chegar na lógica 3, ela ainda tem salvação. Entendi. Só que aí, então o que é isso? Então imagina que você, igual você faz uma lista para ir no mercado, fazer compra, você fosse fazer uma lista de tudo que existe, né? Então a gente ia concordar, ninguém aqui ia discordar, né? Nós são 2, eles iam concordar, colocar nessa lista o gato, a árvore, a rosa, tudo isso existe. Só que aí quando chegasse em certos tópicos, nem todos, mas em alguns, como anjos, almas, Deus, bem e mal, a gente já ia ter discordância, certo? Se questionar sobre isso, qual dessas coisas existem, qual é a relevância delas, se é necessário acreditar que essas coisas existem para entender a realidade, são as questões metafísicas que perturbam os filósofos. Então eles vão se questionar sobre o tempo, os números, as cores e todas essas outras coisas que eu mencionei.
E não só o que, né, mas também a ênfase. Então, assim, eles vão determinar, por exemplo, o Deus é o centro máximo do ser. Aí vai ter outro que vai dizer, não, a matéria é o centro máximo do ser. Então, a ênfase que vai ser dada e o grau de importância e de hierarquia também vai ser um conteúdo de discordância entre os metafísicos e entre as diferentes metafísicas. Outro ramo é a epistemologia, ou também conhecida como teoria do conhecimento. E por que existe teoria do conhecimento? Bom, às vezes não basta você se questionar se existe livre-arbítrio, mas você também tem que se perguntar, será que eu consigo saber se eu sou livre? Será que eu consigo saber coisas sobre Deus? Se Deus existir, será que eu consigo saber ou se eu só posso ter fé? Isso é um mistério. Os agnósticos, por exemplo, eles nem dizem que Deus não existe, nem que Deus existe. Eles dizem que não dá para saber. Quem diz que Deus não existe está crendo, é uma questão dele. Quem diz que Deus existe está tendo fé, é uma questão dele, mas não tem como saber. Os céticos, pior ainda, eles dizem que não dá para saber nada. Tudo que a gente acha que é conhecimento, na verdade, é uma opinião, e a felicidade você vai descobrir quando você parar de querer ter opinião sobre as coisas. Ou seja, eles estão ali discutindo os limites do que a gente pode saber sobre as outras coisas. Já a ética e a estética são dois ramos que desenvolvem questões de juízo de valor. A ética com a ideia de determinar como devemos agir. Coisas que parecem erradas podem ser moralmente corretas dependendo da situação. É possível responder objetivamente sobre essas questões? Essas são algumas questões éticas. E a estética com aquele enfoque, né, na beleza e na arte. Nós vivemos tendo experiências estéticas quando ouvimos uma música, quando vemos um filme, quando contemplamos um quadro, quando olhamos o pôr do sol. Existe algo de universal nessas experiências? Ou elas são boas ou ruins por uma questão única e exclusivamente individual e de gosto? Tudo é arte ou existe um critério para determinar algo que é arte e algo que não é? Essas são algumas questões estéticas. Por fim, tem a lógica, só que a gente já falou dela pra caralho. Argumentar, refutar, vocês já estão careca de saber. Quem se importa? Não é o caso, né, dos nossos ouvintes que estão vindo aqui loucos ouvir sobre filosofia, cada dia mais ou menos, e que estão até pagando por isso, maluco. Mas muitas pessoas se perguntam, né? Ah, beleza, mas qual é a relevância dessas respostas? Qual é a relevância do som? Eu entendi que você pergunta sobre um monte de coisa, mas por que isso é relevante? E a resposta é uma e simplesmente uma. A filosofia é inevitável. Todos temos que pensar sobre como viver nossas vidas, sobre questões normativas. Todos, querendo ou não, temos crenças pressupostas sobre a realidade. Como acreditar que tudo é matéria, ou que a realidade se divide em substância material e espiritual? Não tem como escapar. Veja o caso do Hawking. Ele achava que tudo era matéria, que a ciência dava conta. Opinião filosófica. Se você tem uma religião e acha que tem uma matéria física e o espírito que é diferente do físico, opinião filosófica. Você só não tem os argumentos para fundamentar o que você está falando, mas você está se posicionando. É o que o Rodrigo disse, não tem como escapar. Só que a gente ainda vai mais longe. Nós aqui, ousados podcasters de filosofia. O que está faltando não é simplesmente o conhecimento, mas essa atitude filosófica. Uma pitadinha de filosofia nas discussões políticas, nas discussões sobre educação, na discussão em geral sobre qualquer coisa, é o que está faltando. Numa sociedade como a nossa, plural, cheia de povos, com práticas diferentes, grupos com práticas diferentes, uma sociedade que nem está sozinha, está, né, conectada com o mundo todo e sempre em contato com tantas outras pessoas, falta a gente a se abrir para esse diálogo. Vai ser nesse diálogo filosófico onde você está disposto a se expor completamente e onde você está disposto a entender o outro, não ler ele com má vontade, não ler ele com um viés muito grande, né? Viés é difícil dizer que não existe, né? Sempre tem algum, mas tentar diminuir ele ao máximo, enxugar ele ao máximo. Vai ser nesse debate que você vai olhar o outro, ouvir o outro, comparar suas crenças, entender como ele funciona, conhecer ele, e você vai conseguir florescer. Se você não fizer isso, você vai criar o quê? Guerra, bolha, vai ser uma coisa que não vai ter frutos bons. E se a gente topa esse diálogo, aí sim, estejamos numa aula, no bar, na praça ou no Twitter, estaremos fazendo filosofia, né? E é para isso que a gente está aqui. A gente espera ser útil dessa maneira. Não somos filósofos, não como filósofos, mas como professores de filosofia que estão aqui apresentando questões, trazendo de algum tipo de utilidade esses argumentos para a vida de vocês, vida normal, vida comum, que todos nós temos. E é assim que a gente espera que o Não Precisa Copiar sirva, né? Oferecendo essa
capacidade de ir atrás dessa reflexão sobre esses problemas, tentar chegar às suas próprias conclusões. Ou, se você não quiser chegar às suas próprias conclusões, não tiver tempo, não quiser se aprofundar, pelo menos ter uma compreensão melhor das ideias dos outros, né? A gente tem essa mania de achar que os outros são doidos porque a gente não entende o que eles estão pensando, como eles estão pensando, e aqui é a chave de trazer essa compreensão e, através dessa compreensão, essa tolerância. E no fim das contas a filosofia está sempre se renovando, porque mesmo que as questões pareçam as mesmas, as descobertas, os métodos, a ciência já mudou. O problema também ele já aparece de uma forma distinta, porque a sociedade mudou. A geração mudou, a prioridade mudou. Exatamente. Então o debate vai sempre se transformando, apesar dos problemas às vezes parecerem os mesmos. E a gente vai mudando a filosofia junto com ele. Ela nunca vai acabar, nunca vai morrer. Diferente de Stephen Hawking. Indicações de filme, Pedro. O filme do Stephen Hawking, você acha que deveria entrar? Vamos ver aqui, peraí, vamos ver se tem a morte do Stephen Hawking. O filme do Stephen Hawking tem que entrar porque ele faz postulações físicas e como é que fala? Se corrige a todo momento, ele postula uma coisa, postula outra. Isso claramente são hipóteses metafísicas que ele tenta comprovar matematicamente, fisicamente, que dão errado. Então ele entra como um filósofo que não sabe o que é filósofo. Não tem a morte dele, né, infelizmente, nesse filme, então eu não acho tão louvável citar, mas é isso aí. Matrix, eterno filme aula 1 de filosofia. Tem um filme também que a gente está careca de recomendar aqui, 11 ou 12 homens? 11 homens e um segredo. 12 homens e uma sentença. Eu sempre confundo. Tem um magnífico Nome da Rosa também, que acho que deixar o corpo de tão chato que é aquele filme, no entanto, é um procedimento filosófico interessante. Tá maluco, né não? Saiu uma série, hein? Saiu uma série, acho que até italiana. Você tem 8 episódios. Então, vamos assistir, que talvez seja mais animada aí, você que tá achando muito lento o Nome da Rosa. O livro é ótimo. O pessoal tá recomendando filme, né? Vamos recomendar que livro excelente, assim, para você ter o espírito da filosofia, Apologia de Sócrates. Acho que é um momento chave da história da filosofia. E ali naquele discurso você vê o que é filosofia na sua forma mais pura. Se você tiver uma vibe mais cômica, pode ser As Nuvens do Aristófanes. Você vai dar pala e vai ver o que é argumentação, o que é um sofista no sua potência máxima. Então é isso, queridos ouvintes. Espero que tenham tido um excelente Dia Mundial da Filosofia, celebrando aí essa atividade com a gente através desse programa. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Aliás, quero fazer um comentário que a gente falou dos mitos agora, do primeiro episódio. Reescutei o episódio do Nietzsche para dar aula de filosofia da religião do Nietzsche e vou te falar, tá? Ele tem o direito de estar onde ele tá. O episódio é muito bom, cara. Nietzsche é muito ruim, mas o episódio é muito bom. Você achou bom? Porra. Eu achei bom porque é aquela parada, a gente dividia em 3, né? 3 blocos, cada um falava um bloco e é totalmente completo. Por exemplo, meu bloco eu falo do livro dos Íris, Filosofia da Religião. O primeiro bloco fala só sobre as bases do Nietzsche. O que ele está atacando, qual que é o problema dele contra quem ele está escrevendo. E o seu bloco, não lembro agora o seu bloco, o que foi? Acho que o seu bloco é a parte da morte de Deus, o camelo, a criança e o como é que é? O leão, o camelo e a criança. Aí essa parada do Zaratrusta. Porra, muito bom, muito bom. Isso é muito doido. A gente tinha que pegar um livro dele para ler e fazer um outro programa, né? Assim, é uma leitura agradável. Só não concordamos com a filosofia. Mas a leitura não é ruim, não. Eu não sei se é agradável pra mim, não. O negócio é muito aforismo pro meu gosto. Você pode interpretar 1 milhão de coisas. Eu não acho isso bom. Eu acho bem literário. Mas a gente conversa sobre isso. Show.